E aí, tudo bem? Eu sou o Heuri Fidelis, sempre em busca de alternativas para ajudar você a conduzir melhor os seus negócios. Por isso, essa semana estou fazendo algo de diferente. Eu trago aqui uma palestra que eu realizei recentemente sobre finanças, onde eu mostro como direcionar toda a empresa a ter maior foco nos lucros. Mas eu preciso do seu feedback. Se você gosta desse tipo de formato, com vídeos mais longos, então deixe o seu comentário com as suas críticas, sugestões e ideias para novos temas. E também não esqueça de assinar o nosso canal e deixar o seu curtir. Essa palestra faz parte da Academia de Negócios Previsa, um trabalho que eu estou conduzindo que prevê ao longo de todo o ano uma série de eventos, workshops e treinamentos. Se você quiser saber mais sobre a Academia de Negócios, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então aproveite! Começando esse novo ciclo de ações, de eventos da Academia de Negócios em 2019, nós escolhemos o assunto finanças, porque finanças, todo mundo sabe que dói no bolso, né? Todo mundo sabe que finanças é um dos fundamentos mais importantes para a sustentabilidade de um negócio. A gente pode ter ideias incríveis, sonhos, desejos, mas se a empresa não gerar resultado, todo esse sonho vai por água abaixo, né? Ou então a gente corre o risco de trabalhar muito, se esforçar muito e não ver esse resultado. Então a gente está começando esse novo ciclo falando de um dos assuntos mais importantes para as empresas, que é justamente o controle financeiro e melhor, o resultado que essa empresa está dando, beleza? Quando a gente fala sobre se tornar parceiro de negócios, controle financeiro, ver empresas crescendo e gerando e dando lucro, a gente sempre é impactado muito por notícias como essas. Empresários de sucesso faturando bastante. Então, a empreendedora fatura milhões com empresa de sobrancelhas. Em menos de um ano, ela cresceu o número de 17 para 120 lojas. De 17 para 120. Outro lado, outros exemplos de empresários e empresárias que estão faturando alto na crise. Por mais que o cenário não seja muito bom para o nosso país, tem gente faturando alto. Ou também alguns segmentos específicos de beleza, de saúde, que estão crescendo cada vez mais, faturando muito. E agora, com toda essa tecnologia, todas essas ferramentas disponíveis, a gente vê casos de crianças empreendedoras que já estão faturando alto. Ah, meu Deus, o menininho não sabe nem falar direito e já está ganhando dinheiro lá no YouTube, na internet, já está todo mundo faturando alto. A gente vê muito esse tipo de notícia por aí, né? Chama muito a atenção. Como pessoas surpreendentes, retendo os seus resultados, crescendo e as coisas acontecendo. Isso nos inspira, isso nos anima, isso também faz a gente comparar um pouco. Peraí, como é que esse pessoal está conseguindo crescer na crise? O que eles estão fazendo? Só que, por outro lado, esse tipo de notícia também há um perigo nesse tipo de notícia. Porque se vocês prestarem atenção, olha o verbo utilizado. Empreendedora fatura milhões, eles faturam com a crise, 9 empreendedores que faturam com saúde e crianças que faturam alto. Está vendendo muito. A empresa está crescendo porque eles estão faturando muito. Quando a gente olha esse tipo de notícia, por trás, a gente está focando apenas um dos aspectos de uma organização, que é o foco nas vendas. Isso é um perigo. Muitas vezes a gente está vendo o dinheiro entrando, as pessoas vendendo muito, a gente relaciona o crescimento em vendas com o sucesso da empresa, né? Tem gente que deve estar pensando assim, quem me dera se eu estivesse vendendo tanto assim, né? Mas olha só que interessante. A gente monta uma empresa, a gente começa um negócio focando nas vendas. Tem muitos consultores por aí que falam, empresa que não vende quebra, empresa tem que vender, empresa tem que ter cliente, temos que expandir mercado. Se você não estiver vendendo, se você não tiver um foco em ser vendedor, sua empresa não vai para frente. Não tem muito disso? Preciso vender, preciso vender, preciso vender? Claro, precisa vender, mas também empresa que não entrega, quebra, empresa que não tem boa equipe, quebra, empresa que o líder não sabe nem para onde ele está conduzindo o negócio, também quebra, né? Só que muitas vezes, como o valor financeiro das vendas, ele nos é muito próximo,
Porque eu estou vendendo e eu estou vendo que está entrando dinheiro, na hora ali. Então a gente foca muito nas vendas, concordam? É um dos pontos, o empresário focado muito nas vendas. Mas olha só que interessante. Olha esse cenário, o perigo da gente só focar nas vendas. Esse caso aqui é de uma empresa que estava lá com a sua meta, sua previsão de vendas, vender R$372 mil e ela vendeu 450 mil. Aumentou em 21%, superou em 21% a sua meta prevista. Bom ou não? Precisamos lembrar que meta já tem por si só um desafio. Ali não era uma empresa que estava vendendo em média 372, era a meta de venda era 372. E eles superaram a meta em 21%. Maravilha, quem não quer ver 450 mil reais entrando no bolso? R$500 mil de um ano para o outro, né? Quem me dera. Mas olha só, quando a gente vai olhar com mais detalhe esse número, o que está acontecendo nessa empresa? Aí a gente divide com o faturamento, as vendas, nos dois principais pilares. Primeiro, a quantidade. E aí, olha só, eles tinham uma meta de vender 26.500 e realizaram 47.370. Cresceu 78% o volume de vendas, a quantidade de produtos vendidos. Bom demais da conta. Quem aqui não gostaria de crescer a quantidade de produtos que está vendendo? Todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ver o seu mercado, a sua atuação no mercado crescendo. Aqui eles cresceram em 78%. Mas quando a gente olha no segundo pilar do faturamento, que é preço, olha a situação deles. O preço previsto era de R$14 e eles realizaram R$9,50. Eles estão vendendo com 32% abaixo do preço. Tudo bem, baixou o preço para conseguir alcançar mercado. A gente faz isso nas nossas empresas. Se a situação está ruim, eu ofereço um desconto para poder conseguir vender, fechar um pouco o mês, para no final o dinheiro entrar. É ou não é? Pois é, mas a situação dessa empresa, eles reduziram o preço em 32%, e essa redução do preço foi tão significativa que eles cresceram em 78%. Ou seja, o público-alvo dessa empresa é muito sensível a preço. Na hora que eles reduziram 30%, 78% a mais compraram. Tá certo? Beleza, pessoal. Mas vamos olhar com mais detalhe, porque no final das contas, tá bom demais. Por mais que aqui esteja ruim, o resultado, a princípio, o resultado que importa tá crescendo 21%. Mas olha só essa tabelinha, gente. Calma, assusta não. Quinta-feira de manhã, uma palestra de finanças, logo de cara já aparece uma tabela. Relaxa, vão ser poucas nessa palestra, tá? Mas é preciso. Olha só esse cenário, eu estou comparando aqui o valor de meta proposto e o valor realizado. E essa variação, ou seja, essa empresa teve um crescimento de 21% em relação ao realizado, colocou R$78 mil a mais do que estava previsto. Por outro lado, está vendendo num preço bem menor, deixando a cada venda de ganhar R$4,50. Quando a gente vê o impacto disso internamente na empresa, e aí eu estou avaliando e comparando com o custo, vamos dizer que o custo unitário desse produto, vamos assumir que a gente está falando que é uma empresa que vende um único determinado tipo de produto, e que o custo unitário desse produto é R$9. Então, essa empresa, para vender os 26.500, gastou R$239 mil. Como ela aumentou e começou a passar a vender 47.300, eles aumentaram, logicamente, o seu custo para R$426 mil. Ou seja, cresceu o custo dessa empresa em 78%. Eles passaram a gastar R$187 mil a mais. Beleza? Mas tudo bem, no final, estou vendendo bastante. Será? Olha como que estava a situação prevista entre lucro do que estava de meta e o realizado.
Olha só que interessante. O valor previsto desse empresário ter de lucro era de R$132 mil e ele estava tendo uma margem direta de 36%. Como ele aumentou muito a sua quantidade, vendendo em um preço mais baixo, ele teve de lucro direto 23.684, uma margem de 5%. Ou seja, a cada período que esse cenário se realiza, esse empresário deixa de pôr no bolso R$109 mil. Mas ele está achando que está bombando, porque está vendendo muito. Ele chega lá no jantar de família, no aniversário do sobrinho, vira para o cunhado e fala: minha empresa está vendendo R$500 mil, está rachando de vender. Lá não estou dando conta de entregar de tanto que eu estou vendendo. A quantidade que eu estou vendendo está cada vez maior. Estou até pensando em pegar a mulher e os meninos e sair de férias. É ou não é? Só que esse cenário ainda é positivo, ele ainda está tendo lucro. Mas imagina se você trabalhar o ano inteiro esperando ganhar R$132 mil e ganhar só 23. R$2 mil por mês. Vale a pena contar essa novidade para o cunhado? Complicado, né? Mas olha só que interessante. O foco só nas vendas distorce a nossa percepção. Eu preciso ter o foco no lucro. Porque no final das contas, o que conta mesmo para ver se a sua empresa está indo no caminho certo é o lucro. Esse empresário, ele pode, com base só no olhar das vendas, ele pode tomar decisões erradas que vão comprometer o resultado dele. Porque ele está falando: eu estou vendendo 450, então eu estou rachando de vender. Ele já começa a fazer compromissos e investimentos futuros prevendo aquele lucro e no final ele só está tendo 5% de lucro. Para ter 5% de lucro, você não precisa ter empresa, você só pode investir no banco. Tem várias outras modalidades de investimentos que dão mais do que isso, não é? O perigo do foco nas vendas. Mas aqui eu dei um cenário de uma empresa em uma situação muito boa para a maioria de nós, porque é uma empresa que cresceu muito as vendas. Mas um cenário de crise, um cenário de períodos não muito bons, e quando a empresa não está nem vendendo. Aí um outro perigo que o empresário tem é focar apenas nos gastos. Porque eu não estou dando conta de pagar, meu Deus, tem mais boleto do que mês, e eu tenho que escolher qual é o fornecedor que eu vou lhe pagar, fazer a jogadinha do que eu for, porque o empresário muitas vezes fica com foco no gasto. Estou gastando muito. Ele chega lá na sala onde está o pessoal trabalhando e briga com o pessoal por conta do ar-condicionado, briga por conta da luz. Vocês estão desperdiçando, onde é que vocês estão com a cabeça? Eu não sou sócio da CEMIG, vão economizar, vocês estão gastando demais da conta, eu não estou vendo para onde essa empresa está indo, o que vocês estão passando nas cabeças de vocês? Porque o foco desse empresário, desse empreendedor é no gasto. E necessariamente é ruim. O aumento de gasto necessariamente é ruim? Todos nós queremos pagar menos, né? Óbvio. Mas não necessariamente é ruim. Olha só, esse mesmo cenário. Peguei lá o tanto que essa empresa estava prevendo de ter de custo, R$239 mil, e na verdade eles gastaram 426. Ou seja, o empresário teve que pagar R$187 mil a mais. Na hora que chega esse boleto, na hora que eu tenho que fazer esse pagamento, dói. Não é? Eu estou tendo que pagar mais 187 mil. Mas, se eu estou pagando muito em termos de custo, é porque eu estou vendendo muito. Então, quando eu vejo lá, se esse é outro cenário em que eu aumentei a quantidade de vendas e eu mantive o preço, então eu só conquistei mercado sem depender da queda do meu preço de venda, o meu lucro previsto, que era de R$132 mil, foi para R$236 mil.
ele manteve a sua margem de 36% e agora esse empresário ele passa a ter R$103 mil a mais do que o que ele estava esperando. Imagina um empresário, na hora que ele definiu a meta, fez o planejamento do ano dele, ele se propôs a trabalhar, a conduzir um negócio para ter R$132 mil no bolso. E quando ele terminou o ano, ele colocou, na verdade, a 236. Perfeito, né? Quem não quer isso? Não é verdade? Só que se ele tivesse focado apenas no gasto, apenas nas continhas que estão chegando, apenas no fluxo de caixa dele, que ele está ali correndo ali, vendendo o almoço para pagar a janta, ele poderia comprometer o resultado da empresa dele toda. Por quê? Porque quando você só foca no gasto, no custo direto, o que o empresário muitas vezes começa a fazer? Começa a trocar o fornecedor, comprando uma matéria-prima de menor qualidade, que é mais barata, começa a comprometer o serviço que ele está oferecendo, então ele manda o funcionário embora, porque afinal de contas a folha de pagamento é um absurdo de cara, então ele manda o funcionário embora e começa a sonegar, porque o imposto nesse país, pelo amor de Deus, nem dá dando conta de pagar, não sei para onde esse país está indo, então aí na hora ele corre risco de receber uma multa cabulosa, porque esse empresário está com foco só no gasto. E aí ele vai tirando todos os itens que hoje garantem uma entrega de qualidade, ele vai comprometendo. E aí o que nós, como clientes, olhamos para aquela empresa e falamos assim, não, já foi isso o tempo que aquela empresa era bom. Aquele restaurante, aquilo ali já não é mais picanha não está tendo mais graça lá não. É ou não é? Porque ele está focando no gasto. Concordam? Não é um perigo quando nós olhamos só para as vendas e quando nós só olhamos para o gasto. É um grande perigo. E se a gente pegar, esse perigo ele é tão grande que se nós pegarmos as pesquisas do Sebrae sobre fechamento de empresas, os principais motivos por que as empresas fecham, 16% deles, dos empresários, indicam que a empresa fechou por falta de cliente. Claro, porque ainda está lá naquele foco nas vendas, certo? Mas o segundo motivo de fechamento de empresas é falta de lucro, falta de capital, de fluxo de caixa. Eu não estou vendo o dinheiro entrando, eu não estou dando conta de sustentar essa estrutura, a minha empresa não está desenvolvendo e eu vou ter que fechar, porque senão eu vou ficar devendo todo mundo. E o dado alarmante é que quase 1/4 das empresas fecham em até 2 anos. Há um dado do IBGE que diz que 50% das empresas fecham em até 4 anos. Metade sobrevive. E um dos principais motivos é o descontrole financeiro. É o não ter o foco no lucro. A gente sofre o impacto disso, porque a gente fica animado quando vende, desanimado quando não vende, a gente fica assustado quando chega o boleto, a gente fica ali se virando para conseguir pagar, porque a gente está focado ou nas vendas ou nos gastos. E muitas vezes a gente sofre o impacto, porque quando chega lá no final do mês, o meu extrato da minha conta não está mostrando o lucro que eu estou querendo, né? Alguém olha o extrato da conta e fala assim, não, está ali o tanto que eu gostaria. Sempre falta dinheiro na nossa conta, né? A gente sempre queria mais um pouquinho, não é verdade? Na verdade, o que está acontecendo, pessoal? A grande maioria, ou uma grande parte dos empresários, dos líderes, das empresas, na verdade, estão trabalhando e estão morrendo na praia. Está lá o porquinho, lá o cofrinho, ó, sofrendo, coitadinho, se afogando, né? Porque é difícil. Conduzir uma empresa é muito difícil, não é fácil, não é tarefa fácil. Então, a nossa relação com o assunto finanças, controle financeiro, ela deve ser clara, transparente e principalmente consciente. Eu preciso ter o controle financeiro da empresa nas mãos para saber onde que a gente vai atuar. Isso vai direcionar as nossas energias, o nosso tempo, onde que eu vou investir, para não correr o risco
da gente trabalhar, e aí não tem férias, e aí não fica com a família, e aí eu não tenho o dinheiro que eu quero, e aí chega o aniversário da família, eu não tenho o que falar para o meu cunhado, e aí? Concordam? Várias das empresas passam por essa situação. E aí, a nossa relação com o lucro, quando a gente fala em lucro financeiro, com foco no lucro, a nossa relação com esse assunto também não é muito boa. Tem várias crenças limitantes que impactam a nossa relação de forma negativa. Primeira coisa é quando a gente não sabe qual é o lucro do negócio. A maioria dos empresários sabem quanto que a empresa está vendendo. Quando você chega para alguém e fala assim, como é que está a sua empresa? A pessoa ela vai falar duas coisas. Ela pode virar e falar assim, rapaz, minha empresa está boa demais, nós estamos vendendo pra caramba, a situação está assim, assim, assado. Ou então ele vira e fala, o negócio está complicado, o mercado está ruim, não estou vendendo bastante, o negócio está ficando apertado. É ou não é? Ninguém chega e fala assim, como é que está a sua empresa? Não, está boa, estou tendo um lucro de 50%. A gente não gosta de falar isso. Muitas vezes a gente não sabe quanto que é o lucro da empresa. Se eu perguntar aqui, quanto que a sua empresa lucrou no ano passado, vocês sabem dizer? Sabem? Tem na mão e fala só, foi X%. Vale a pena ter essa empresa. Isso é um perigo. Muitas vezes a gente está ali trabalhando, mas quando fala e pergunta, quando é que foi? Me dá aí o número. Mais ou menos. Eu estimo. Se eu fizer aqui, ó, aí a pessoa começa a fazer a conta na cabeça, né? Ah, não, mas quer ver? Deixa eu te falar. Eu vendi tanto, gastei tanto, é isso. Ou então a pessoa vira e fala assim, não, minha empresa é lucrativa, porque eu sou revendedor, então eu compro o produto por R$10 e vendo ele por 30, então eu estou tendo 300% de lucro. A minha empresa é lucrativa, com certeza, porque desse valor, R$30, 10 eu pago o produto, 10 eu pago o pessoal, 10 eu ponho no meu bolso. Faz o menor sentido essa frase. Mas essa frase eu já ouvi em 15 anos de consultoria, eu já devo ter ouvido ela milhões de vezes. A gente não sabe qual é o lucro do negócio. E aí a gente não sabe se vale a pena ter essa empresa. A gente está trabalhando bastante. A segunda crença limitante que nos atrapalha em relação ao lucro é justamente acreditar que só trabalhar importa. Como eu não tenho muita ideia de como que a minha empresa está performando em termos de lucro, eu não estou tendo muito tempo para ficar pensando nisso, deixa eu acordar cada vez mais cedo, trabalhar o dia inteiro, porque aí as coisas vão acontecer. Eu acredito que é pelo esforço que a minha empresa vai dar certo. Quanto mais eu me esforçar fisicamente, o negócio vai funcionar. Então deixa eu trabalhar. Muitas vezes nós abrimos as empresas porque nós gostamos daquele conteúdo técnico. Então, eu formei em engenharia, trabalhei em algumas empresas de engenharia, quando vai chegando ali mais um tempo da minha vida, eu resolvo abrir uma empresa de construção. Eu formei em odonto, eu vou abrir o meu consultório. Eu trabalhei numa empresa e lá a gente mexia muito com computador, então eu aprendi algumas técnicas, eu vou abrir uma empresa para poder aplicar, ensinar essas técnicas para as pessoas. Nós abrimos empresas muito pelo relacionamento que nós temos com o conteúdo técnico, não é verdade? Aquele assunto nos atrai, nós somos apaixonados com aquele setor, a gente naturalmente busca conhecimento para isso. Dificilmente você abre uma empresa na vida real por uma oportunidade financeira. Eu não conheço nada sobre esse assunto, mas eu vou pôr meu dinheiro ali porque ali vai render. Dificilmente é assim. A gente abre empresas no primeiro momento, próximos às nossas personalidades, aos nossos gostos pessoais, técnicos, não é verdade? Que a gente aprendeu ao longo da vida. E isso limita num determinado momento. Porque aí, quando a empresa não está indo tão bem quanto eu quero, eu preciso, então, me esforçar mais. E essa crença coloca sobre o empresário
um peso maior do que a necessidade. Porque ele está ali trabalhando, sem foco no lucro, pensando que quanto mais ele vender, melhor, ou quanto mais ele economizar, melhor, e ele não está vendo o resultado. Olha só que interessante. Uma pesquisa do Sebrae indicou o número de horas trabalhadas em média pelo empresário. Aqui a gente vê aqui, ó, que quase 40% dos empresários trabalham acima de 45 horas. É aquela velha história. Meu filho, você é funcionário, sorte sua de você trabalhar só 8 horas por semana. O empresário trabalha muito mais, leva trabalho para casa, a gente trabalha no final de semana, a gente se dedica bastante, não é isso? A gente gosta de falar sobre isso, né? Mas o rendimento médio informado pelos empresários, 73% tem um rendimento mensal de até 5 salários. 32% dos empresários ganham até 2 salários. Se a gente considerar tudo o que você paga para manter um funcionário, o funcionário está ganhando mais do que você mesmo. Não é assustador isso? Esse número aqui, gente, está subnotificado, tá? A gente não gosta muito de falar quanto que a gente ganha, porque se eu falar direitinho quanto que é o meu ganho, eu tenho que pagar mais imposto, tem a previdência, enfim. Esse número está subnotificado, óbvio. Mas a realidade, a nossa percepção da realidade não é tão diferente assim. É ou não é? Não é tão diferente. O fundo é a gente estar trabalhando sem família, sem ter tempo para criar os meninos e ganhando menos do que o que a gente gostaria. Tá triste, né? Mas depois eu vou falar da parte boa, tá? Uma outra crença limitante é quando a gente acredita que só olhar para os problemas é mais importante. Quando o empresário olha mais para os problemas do que para as oportunidades. Com uma correria do dia a dia tão grande e tem milhares de incêndios para eu resolver na minha empresa ao longo do dia, eu passo o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo probleminha, resolvendo coisas, certo? E aí eu deixo de olhar para as oportunidades. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que eu estava atendendo uma rede de lojas para moda feminina, de moda feminina. Uma série de lojas que eles tinham na cidade, que tinham lojas tanto de shopping quanto lojas de bairro. E aí a gente estava conversando sobre metas de vendas, sobre crescimento das empresas, da empresa e das lojas, conversando com uma das gerentes de loja. A gerente falou assim: Heori, situação é complicada, porque lá na minha loja é uma loja de bairro, então ela não é uma loja de shopping, que o cliente está indo lá para passear e está disposto a comprar, é uma loja de bairro, e do lado da minha loja tem uma universidade. E aí, Heori, na verdade, ao longo do dia, só está passando e entrando gente na minha loja, estudante, que está ali só para dar uma olhadinha, elas não estão querendo gastar nada, elas estão indo e voltando da aula, e só para distrair a cabeça, elas entram lá na minha loja. Então, o público da minha loja, ele não é tão bom assim, porque é só de adolescentes entrando que ninguém está disposto a pagar. Eu morro para conseguir vender algo bom na minha loja, diferente da outra fulana que tem loja lá no shopping, que está vendendo muito mais. Terrível, né? Lojinha de bairro, vendendo roupa para mulher, mas o público lá é só estudante que não está disposto a gastar. Aí eu virei para ela e falei assim: mas essa estudante que vem aqui, quando compra, ela está comprando só roupa para o dia a dia, para ela ir na aula, essa estudante um dia vai se formar, não vai? Vai. E o dia que ela se formar, ela não está querendo um vestido lindo, maravilhoso para ir no baile? Para ir lá nos eventos da formatura? Compra 2, 3 vestidos para esse evento? Compra. Essa adolescente, essa jovem que está aqui todo dia estudante, ela fica em casa no final de semana? Ou ela sai com os amigos, com as amigas, ela vai nas festas, vai na balada, e lá nessa balada ela está querendo ir feia? Ou ela está querendo linda, maravilhosa? Ela está querendo linda, maravilhosa. Então, cadê a sua vitrine realçando esse perfil? Venha ficar linda, maravilhosa no final de semana. Venha arrasar.
E eu tenho as melhores roupas para poder tornar o seu final de semana incrível. Olha o seu momento especial de formatura. Nós podemos ajudar o seu momento de celebração ser cada vez melhor. Você se sentir linda, maravilhosa, para cima. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Claro que não. Porque você está ali focada reclamando da estudante que não está querendo gastar naquele momento. Porque o empresário muitas vezes está focado nos problemas, nas dificuldades, nas limitações, e a oportunidade está passando por ele ali e a gente não vê. Acontece isso? Muitas vezes, não é? Tudo bem, gente, é realmente difícil, a gente tem muita coisa para resolver mesmo, mas a gente tem que estar olhando num todo. Né? Se eu olhar só para o problema, eu só vou achar problemas. E aí um quarto motivo que eu gosto sempre de falar quando eu falo em foco no lucro, é que a gente prioriza a emoção em detrimento da razão. Se eu perguntar para todo mundo aqui, vale a pena ter a sua empresa? Ou vale a pena trabalhar nesse emprego que você está hoje? A maioria absoluta vai falar assim, com certeza que vale. Com certeza que vale. Papai montou essa empresa e não tinha nada quando nós chegamos nessa cidade, e essa empresa já cresceu, já desenvolveu, e eu estou assumindo, hoje está passando uma dificuldade, mas nós temos história. Claro que vale ter minha empresa, a gente sustenta 200 famílias, 1000 pessoas são impactadas com a nossa atuação, claro que vale a pena. Criei os meninos tudo com essa empresa, você veio falar que essa empresa não vale? É óbvio que vale. Vale quanto? Aí a pessoa não sabe o lucro, não sabe quanto que vale. Aí a gente deixa se levar pela emoção para manter esse negócio ou para manter esse emprego. Vale a pena continuar nesse emprego? Ah, vale. Vale quanto? Quanto você está deixando de ganhar se você tivesse em outro? A emoção, ela toca tanto na gente que a gente traz. Quando eu falo nisso, a gente está falando de história da empresa, de cultura, de crescimento, de investimento que você fez de vida naquele negócio, né? E isso tudo pesa muito quando a gente fala sobre condução de empresas. Mas a gente precisa olhar pela razão. Eu preciso ter esse negócio, que esse negócio seja rentável. Vocês concordam? Não é verdade? E para mim, o pior de todos, na nossa péssima relação quando o assunto é lucro, é a gente dizer que isso não é para mim. Isso aí não é para mim, não. Não, eu não vou ter essa vida de riqueza, já não vai dar mais tempo, isso aí não vai dar, não. Nós, brasileiros, gostamos muito de falar sobre riqueza, mas a nossa cultura, a gente tem uma certa limitação para isso. Na hora que aparece um caso de sucesso, a gente fala, tem alguma coisa estranha nessa história aí, tem alguma história mal contada aí. Isso aí com certeza é pirâmide, isso aí não é para mim não. Eu gosto mesmo de trabalhar, eu sou um cara honesto, ético, correto, quanto mais eu trabalhar, o meu negócio vai crescer. Não é verdade? No nosso país, só existem dois perfis de pessoas ricas. O empresário ladrão e o político corrupto. Esse povo que fica rico nesse país. O resto, nós aqui nós não somos ricos, não. Não é isso que a gente pensa, gente? Não é verdade? Não, essas notícias aí, esses mega empresários que foram pegos na Lava Jato, bem feito. Achando que eu estava com a vida ganha, deixa eu aqui dormir mais cedo, que amanhã eu preciso trabalhar bastante para conseguir sustentar a minha família. Essa é uma das crenças limitantes piores que podem existir. Porque não estou falando sobre riqueza, ambição e só para mim, só avareza, não é isso. Estou falando em a gente aproveitar o fruto desse trabalho. Concorda? Quebrar essa crença de dizer que não é para mim é importante. Olha o caso que aconteceu essa semana. Todo mundo ouviu falar da Betina? Não foi? Esse foi o meme que bombou no último final de semana. É uma propaganda da Empíricos. A Empíricos é uma empresa que
vende relatórios de análises financeiras e indicações de ações. E aí eles usaram a Betina como uma garota propaganda e ela fala que ela tem 22 anos e ela conseguiu acumular R$1.042.000 de patrimônio. Todo vídeo que você entra no YouTube aparece a propagandinha dessa Betina aí, né? E estourou esse assunto no final de semana porque todo mundo olhou para isso e falou assim, magrinha, loirinha, filho de papai, aí é fácil. Não, ninguém... E a Betina, ela fala que ela começou com R$1.500. E em 3 anos ela teve R$1.042.000. Não é isso, não. Eu estou trabalhando há 10 anos, 30 anos, eu não consegui isso. Que história é essa, Betina? Me conta melhor essa história. A gente olha para isso e desconfia. Isso não faz sentido para a gente. Por quê? Porque a gente não entendeu muito bem essa história de lucro que ela está falando. A gente não conhece o nosso lucro, a gente acredita que isso não é para nós, a gente gosta mesmo de trabalhar e a gente olha isso com desconfiança. Betina teve apoio do pai, Betina teve tudo isso. Só que todo o dinheiro que ela comprou, que ela foi conseguindo, ela comprou em ações. Quantos de nós, quando éramos jovens, não via a hora de comprar um carro? Pegar o nosso dinheiro e comprar o nosso carro? Quanto de nós, quando foi casar, não assumiu o financiamento de um apartamento, porque eu só posso casar se eu tiver apartamento? Betina não fez isso. Betina ganhou o apartamento do pai, óbvio. Mas ela investiu em ações e um fato é incontestável. Ela tem R$1.042.000. Ninguém pode tirar esse fato dela. Ok? Mas a gente olha para esse caso já com cara de desconfiança. Já tem alguma coisa errada por aqui. Talvez não necessariamente. Certo, pessoal? Só falei coisa ruim até agora. Bora lá. Como é que a gente pode, então, melhorar a nossa relação com o lucro? Melhorar o nosso entendimento sobre o que a empresa gera e sobre como que a gente pode viver melhor desse lucro, entender melhor e, principalmente, ter o lucro. É isso que a gente está querendo. Para a gente melhorar a nossa relação com o lucro, a primeira coisa que nós precisamos é entender que o lucro é o nosso amigo. Toda essa história de que, isso não é para mim, isso com certeza tem algum esquema escondido, isso aí é só para o pessoal que é corrupto, tudo isso tem que cair por terra. Nós precisamos entender que o lucro é bom para nós. Cuidado! Eu não estou falando que o amor ao lucro é bom para nós. Estou falando o lucro. Muitas vezes a gente se perde nessa história porque a gente morre de medo de só se dedicar a ele, Passar a vida em busca, em prol, sendo cada vez mais ambicioso, mais ganancioso, mais avarento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do lucro em si. E por que ele é nosso amigo? Porque o lucro nos permite várias coisas, é como uma onda que vai impactando. Primeira coisa, ele nos permite viver experiências pessoais. Eu posso viajar, eu posso, com o dinheiro que eu vou acumulando, eu posso fazer um curso que eu estou querendo, eu posso crescer como pessoa, conhecer novos lugares, aprender coisas, vivenciar experiências que para mim são importantes e que eu mereço. Eu trabalhei bastante, eu mereço usufruir desse lucro. Primeiro ponto da gente entender que o lucro é nosso amigo, para nos dar coisas boas, sim. Ter dinheiro no bolso é importante, sim. Mas não só para nós. O importante é a gente entender que o lucro é nosso amigo porque ele nos permite cuidar da nossa família. É criar os filhos, é dar segurança, prover sustento, é dar oportunidades para os meninos estudarem numa escola boa, com isso conseguirem crescer, aprender e ter oportunidades na vida, não é? É a gente pegar a nossa família e tirar férias para todo mundo descansar, estar um momento junto. Cuidar da família é importante, mas a onda do lucro, ela vai além. Quando uma empresa dá certo, quando uma empresa tem resultados positivos, a gente também tem a oportunidade de ajudar a equipe. É quando você pega aquele funcionário que está vendendo bem, que está se desenvolvendo, que está engajado, e você dá uma promoção para ele. Você está abrindo uma oportunidade para aquele profissional.
quando você investe na sua empresa para dar melhores condições de trabalho, para que todo mundo tenha uma qualidade de vida ali no dia a dia, na operação, quando você pega aquele funcionário e dá um bônus para ele no final do ano, dá um salário condizente, investe em capacitação desse funcionário, todos esses recursos vêm do lucro que a empresa está dando. Mas a onda do lucro também permite que a empresa tenha um forte impacto social. Aí sim a gente está falando de empresas que investem em entidades, em ONGs, filantropia, que pega parte do seu recurso e melhora a vida na sociedade. Uma empresa lucrativa e sustentável ao longo do tempo, ela também oferece produtos de qualidade, com preços justos, com bons serviços e transforma o entorno onde ela está. Uma empresa que cresce envolve os fornecedores também estão contratando outras pessoas, envolve um número maior de clientes que pagam um preço justo para isso, para ter aquele produto. Então o lucro é o nosso amigo e nós precisamos entender isso, né? Buscar esse lucro com esse senso. Se ele é o nosso amigo, o que a gente faz com o nosso amigo? A gente precisa conhecer ele, saber que lucro é esse, quanto é que está gerando essa minha empresa, para quanto que está indo. Eu estou aqui trabalhando no setor financeiro dessa organização, trabalhando, nós estamos gerando quanto? Quanto que está valendo a pena ter isso aqui? A gente precisa conhecer o lucro, mas por outro lado, eu preciso deixar o lucro lá no lugar dele. Eu vou conhecer, eu vou saber, mas eu preciso separar o que é meu como empresário, como funcionário, e o que é da empresa, qual que é o lucro da empresa. Certo? Agora eu vou mostrar um pouco uma dinâmica de como a gente pode conhecer melhor esse lucro, tá? Um pouquinho de teoria, mas uma teoria mais prática, na verdade. Primeira coisa que você precisa ter quando você está trabalhando numa empresa, como funcionário, como colaborador, ou se você administra um setor da empresa, ou principalmente se você é um empreendedor, você precisa entender dessa engrenagem. Qualquer organização só vale a pena se essa engrenagem tiver um resultado positivo. Ou seja, eu invisto na compra de produtos, eu estou pagando valores relacionados ao custo e eu preciso vender em um valor mais alto. A receita tem que ser superior ao quanto que eu investi de custo. Óbvio, né, gente? Ninguém compra mais caro para vender mais barato, né? Mais ou menos. Às vezes, em umas situações, para desovar o estoque, a gente acaba fazendo isso. Mas a empresa, à medida que essa empresa vai girando, é o giro do próprio negócio, esse giro tem que gerar um lucro bruto. O quanto que eu gastei em material, em custo direto para ter os meus produtos. Então, se eu estou falando de uma indústria, é o quanto que eu comprei em matéria-prima. Se eu estou falando de uma loja, de uma revendedora, é o quanto que eu comprei aquele produto e eu estou revendendo. Se eu estou falando de serviços, é quanto que custa o meu horário, quanto que custa a estrutura do próprio local. É quanto que a estrutura não, os materiais utilizados para prestar o serviço. Eu preciso entender o valor que eu estou pagando em custo e o quanto que isso está me gerando. Aqui é um problema grave. O empresário, muitas vezes, quando ele vê esse valor aqui, ó, ele já pega desse valor. Ele já põe no bolso aqui. Ai, Helry, fechamos um contrato maravilhoso lá na empresa, de um valor super alto, contrato de 5 anos, vai entrar dinheiro pra caramba nessa empresa. Você não sabe o que eu fiz. O que foi? Já comprei minha Ferrari. Comprei porque eu mereço, eu preciso, eu trabalhei muito. Esse contrato já nos dá uma segurança financeira. Helry, a gente tem que aproveitar um pouco a vida, né? É isso que muitas vezes o empresário pega dinheiro aqui. Quando o empresário ele é mais consciente, ele olha esse número aqui, que é a conta que eu falei. Mas é óbvio que a minha empresa é lucrativa. Eu compro por 10
e vendo por 30, com certeza ela é lucrativa. Como não vai dar lucro? Dá o lucro bruto. Esse número vocês têm que ter na cabeça. Quanto que vocês ganham a cada giro do negócio? A cada cliente que compra um produto seu, você está ganhando quanto? A cada cliente que entra no seu consultório, entra lá no seu escritório, quanto que ele está gerando nessa diferença direta? Isso é importante ter. Porque esse lucro bruto, nós vamos utilizar esse valor para pagar a estrutura do local. Aí nós vamos falar sobre despesa. Despesa está relacionada àquilo que é fixo na sua empresa, que não é impactado diretamente pela venda. Por exemplo, o aluguel, a energia, a água, pessoal administrativo, material de escritório. Isso é despesa. Você pode vender muito, você pode vender pouco, que o boleto do aluguel vai chegar todo mês, né? O problema é daquele mês que você vendeu pouco, ele vai chegar certo, ele chega certinho. Você pode vender demais da conta, que a sua despesa não pode aumentar. Ninguém chega para você e fala assim, Harry, o boleto do aluguel ele vai ser maior esse mês, porque eu vi que você está vendendo pra caramba. Ninguém faz isso. Harry, vou dar um desconto para você no aluguel, porque eu vi que você não vendeu nada. Ninguém faz isso. Em termos de custo, sim. Nós vimos no exemplo da tabela lá no início, que quanto mais a empresa vendeu, mais a empresa teve de custo, financeiro de custo. Mas que um cenário bom, beleza, porque ela gastou muito, mas é porque ela está vendendo muito. Aqui não. Se eu crescer minhas vendas, a minha despesa não precisa necessariamente crescer o mesmo tanto. O resultado desse lucro menos a despesa me dá o lucro da operação. Isso é importante, pessoal. Isso significa o quê? Que a sua empresa, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, a sua empresa, pelo fato dela funcionar, ela gera esse valor aqui. Todo mês você tem esse valor. Esse é um dos números mais importantes do seu negócio. Quando eu pergunto, vale a pena ter a sua empresa? Eu estou perguntando esse número aqui. Vale a pena ter isso? Porque aqui, você está conversando com o cliente, você está atendendo o cliente insuportável, você está tendo que conquistar mercado, você está investindo em marketing, você está com um funcionário aqui te dando dor de cabeça, você está com um fornecedor que atrasa, você tem logística. Tudo isso aqui você está trabalhando para gerar esse número. Nós precisamos ter esse número claramente na nossa cabeça. Para virar e perguntar, vale a pena ter esse negócio? Porque aí eu posso comparar isso com outras coisas. Não, talvez eu possa fechar essa indústria e montar uma loja. Eu posso fechar tudo e colocar no banco. Não, eu posso, tá valendo tanto a pena que eu posso montar uma outra unidade numa outra cidade. É esse número aqui. Ok? Mas então esse já é o lucro do negócio? Não. Ainda não. Eu ainda preciso, com base nessa engrenagem rodando que é a minha empresa, eu preciso no primeiro momento pagar o retorno do investimento. Eu abri uma empresa, para eu abrir essa empresa eu comprei equipamento, eu peguei empréstimo com meu sogro ou com o tal do cunhado, eu fui lá e abri sem ter dinheiro e eu juntei uns amigos, peguei algum dinheiro, ou eu peguei dinheiro do meu próprio bolso. Muitas vezes eu fui mandado embora, peguei o FGTS, com esse FGTS que eu fui e montei minha empresa. Quem vai te pagar esse dinheiro de volta? É aquilo. Você tem que ter esse dinheiro de volta. Você tem que pagar os fornecedores que você pegou para comprar os equipamentos iniciais, as matérias-primas iniciais, o empréstimo que você pegou. Isso é importante. Antes de você pegar o seu lucro. Segunda coisa que esse lucro tem que dar, o lucro da operação, ele tem que prever os investimentos futuros. Esse negócio está dando tão certo, que agora eu vou querer abrir uma outra unidade lá no interior de Minas. Ou então eu quero abrir lá em São Paulo. De onde eu vou buscar esse dinheiro?
Daqui. Estou querendo comprar um novo equipamento, estou querendo desenvolver minha empresa. Onde eu vou buscar? No mínimo, você precisa ter consciência de qual é a conta que você vai fazer. Dependendo do tipo de financiamento, dependendo dos seus contatos, dependendo do crédito que você observa, você consegue conquistar, vale a pena para investimentos futuros você buscar em outras unidades, né? Um BNDES, o que for. Mas o juros está tão alto no Brasil que o meio mais barato para você ter dinheiro é lucrando, né? Seu próprio negócio gerar esse lucro. Depois, e aí é que vem uma pegadinha que compromete muitas empresas. É desse lucro que você vai pagar dívidas anteriores, as dívidas passadas. Tem empresa que logo no início ou em algum momento essa crise nossa está tão terrível que a empresa ficou mal das pernas num determinado momento. As coisas não deram muito certo, a empresa ficou meio ruim, começou a dever no mercado, pegou alguns empréstimos e tem dívidas passadas. Só que aí hoje o mercado virou, está virando, nós vamos voltar a crescer. E aí essa empresa, vamos dizer que hoje ela está faturando bem, ela está tendo um bom resultado de vendas. Mas o empresário, na hora que ele faz a conta lá no final, não está sobrando dinheiro. Por que não está sobrando dinheiro? Porque ele está pagando dívidas passadas. Então o negócio dele é ruim? Então o negócio dele não vale a pena? Então eu estou trabalhando igual um condenado e eu não estou vendo dinheiro? Não. Você pode estar pagando compromissos que você assumiu antes. Ter essa visão é importante, muito importante, pessoal. Porque a gente tem clareza de que aquela rodinha ali, ó, a nossa engrenagem da empresa, roda bem. Por acaso, hoje a gente está um pouco mais apertado, mas o negócio é lucrativo, vale a pena. Olha como que a conversa de você com o seu sócio, de você com o colaborador, entre os colaboradores, é diferente quando a gente tem essa clareza. Quando você chega em casa e a mulher vem cobrando, cadê as férias que essa família nunca teve? Olha como é que é diferente. Porque você consegue mostrar com números de que o negócio é bom. Passando esse momento aqui, o negócio vai ser bom. Diferente da gente sempre olhar para a conta e falar, não está sobrando dinheiro, não está sobrando dinheiro, não está tendo dinheiro. Eu gostaria que tivesse mais. Não é verdade? E aí sim, depois de tudo isso, tem a própria distribuição dos dividendos. É quando eu vou colocar dinheiro no bolso. Eu, como empresário, como sócio dessa empresa, eu vou colocar dinheiro no bolso. Bonito isso? Compliquei demais? Tranquilo? Dividendos é aquilo que quando, ao final do período, ao final do ano, o que sobrou, você divide entre os sócios. Não é isso? Então tá. Quem consegue passar o ano inteiro vivendo de luz, sem receber nenhum centavo, para quando chegar lá em dezembro eu pegar esses dividendos? Ninguém, né, gente? Ninguém faz isso. Por quê? Se você trabalha ativamente no seu negócio, você é um funcionário do seu negócio, você tem que ter dinheiro aqui. Pulei um pedacinho. Você tem que ter o dinheiro aqui e tem que ter dinheiro como despesa. Você é o funcionário desse negócio. E para a gente ter o controle desse controle financeiro na palma das mãos, a gente saber exatamente quanto que o negócio está gerando de lucro e como que eu vou fazer para ele crescer, primeira coisa é disciplina no controle. Não tem como. Se você é um empresário, você precisa ter esses números nas mãos. Se você não tem isso hoje, você precisa começar o mais rápido possível. Não tem como. Senão a gente vai trabalhar e morrer na praia. Ou a gente vai dedicar esforço num negócio que não vai dar resultado. Ou a gente vai direcionar a energia, direcionar a equipe em algo que não vai funcionar. E tudo isso começa lá no lançamento. O pessoal que está lá no financeiro, cadastrando o que foi pago, eles têm que saber exatamente se aquela conta está relacionada a um custo, está relacionada a uma despesa,
é dinheiro que você está tirando para você, é dinheiro que você está pagando o fornecedor. Esse controle tem que ter no centavo. Não há alternativas. Se você quer crescer, você precisa ter esse controle nas mãos. Não tem como crescer de forma sustentável e valendo a pena. Tá, mas só registrar também não vale a pena. Senão vou ter o sistema registrando tudo que for pago, e aí? Aí eu preciso apurar os resultados, saber os números, fazer uma análise sobre esses números. Quando a Previsa manda para vocês o relatório trimestral, o fechamento anual, esses números estão todos lá. Então, estão todos lá. Só que aí vem aquela tabela, a gente não entende muito bem aquela tabela, aquele número a gente sabe que ele não está tão certinho assim, e a gente só manda para o governo e tá bom. Ufa, passou mais esse mês. Não. Ali tem informações ricas, valiosas, para você compreender o seu negócio, para você trabalhar direcionado ao lucro. E aí o final que eu estava falando é aquela velha conversa, né, de separar o que é pessoal e o que é profissional. Né? Qual que é o seu trabalho como sócio? Você vai tirar dinheiro aqui, mas também o seu trabalho como funcionário. Você é uma despesa da sua empresa. Então você tem que ter salário. Uma coisa é o salário que você tira, outra coisa é que se sobrar dinheiro, você ainda vai ter o seu bônus. Não é verdade? O que acontece? Acontece que muitas vezes nós temos demanda de dinheiro na nossa vida familiar, vida pessoal. E se o negócio é a nossa fonte de renda, eu vou sugar desse negócio quanto mais que eu puder. Então sobrou um dinheirinho ali no caixa, eu pego. Fechou o final do mês, tinha dinheiro na conta, eu já tenho meu cartão pessoal para pagar, eu tenho coisa para pagar, eu tenho que sustentar a família. E aí a gente vai tirando. E aí eu não espero chegar aqui embaixo para tirar. Eu já saio tirando aqui, eu já saio tirando aqui, eu já saio tirando aqui. Aí não sobra. Falar sobre separar contas pessoais e contas da empresa é um tema extremamente batido, né? Todo mundo sabe que precisa fazer isso, não é verdade? Só que quando a gente fala isso, na nossa cabeça fala assim, meu Deus, então agora eu tenho que ter 2 contas? Aí lá na minha empresa já tenho a equipe do financeiro que paga os boletos tudo, a menina já tem acesso à conta toda, e aí agora eu tenho que vincar com os meus boletos, meu aluguel, e eu vincar à noite e entrar no banco para eu pagar? Não, pega esse boleto e joga para esse povo pagar lá para mim. A gente não quer ter essa fadiga, não é verdade? Cria barreira, então agora eu vou ter que ficar fazendo isso. Não, gente, esse não é o problema. Não é o problema. Pagar o boleto, o seu boleto pessoal, na conta da empresa, não é o problema. O problema é você não saber que aquele valor está relacionado ao seu dividendo ou a despesa do seu salário. Você não registra isso como seu salário. E aí, esse valor, esse boleto se perde nessa engrenagem. E aí quando eu pergunto, quanto de lucro dá a sua empresa? Aí você não sabe dizer, porque ali no meio tem coisas que é dividendo, tem coisas que são pessoais. Mas não porque você pagou naquela conta, é porque você não registrou certo. Esse é um ponto. A gente fala em separar. O ideal, se você tem essa disposição e se você tem meios para fazer tudo separadinho, certinho, chegou lá no dia 1º, toma aqui, depositou na sua conta pessoal, vai viver disso. Perfeito. Mas se você não tem, controle separado. Isso é importante. Para a gente melhorar a nossa relação com o lucro, a gente precisa entender de uma vez por todas isso aqui. O lucro não é seu. Se eu tenho a minha empresa, é óbvio que é minha. A empresa é minha, tudo que está ali é meu. Não. O lucro é da empresa. Por acaso, parte dele, a empresa te passa. Mas o lucro é da empresa. Não é porque está entrando dinheiro na sua conta, na conta da empresa, está vendendo muito, você vai comprar para você. Vai pegar para você. Nada disso. É da empresa.
divisão entre pessoal e empresa, fica gritante aqui, né? Concordo? Perfeito. Então tá, entendi que o lucro é meu amigo, eu já sei o que é esse tal de lucro. Vamos fazer crescer? Como é que a gente faz então? Eu estou doido querendo, já tem meia hora que você está falando, e aí, vamos fazer esse lucro crescer. Para fazer isso, a gente precisa compreender as alavancas do negócio. Eu falei antes sobre a gente ter o controle no detalhe, eu registrar esse número, saber quanto que é o lucro. Quando eu começo a registrar separando o que é custo, o que é despesa, o que é dividendo, o que é salário, quando eu começo a fazer essa divisão certinha, eu começo a entender as engrenagens do meu negócio. Quanto que eu ganho a cada cliente, quanto que eu ganho a cada movimentação da minha empresa, o giro do meu negócio, quanto que é a minha despesa, qual que é o impacto num todo. Quando eu começo a compreender isso, eu posso tomar ações direcionadas. Por exemplo, o pessoal lá do fundo, lê aí para mim. Ali, por favor. Não sei. Falei, a gente está gravando e vou disponibilizar depois, tá? E eu vou pôr o slide grandão, tá, pessoal? Mas eu vou traduzir aqui. Essa aqui é uma árvore de desdobramento financeiro, em que eu pego exatamente aqueles números lá de receita, custo, despesa e mostro dessa forma para ficar mais claro. Então, olha só. Aqui eu tenho a receita bruta da empresa. A empresa vendeu R$372 mil. E eu travo esse número como sendo 100%, ok? O percentual de resultado da empresa começa a partir desse número. E esse número de receita bruta, ele vem do número de itens vendidos, no caso essa empresa vendeu 26 mil itens, a um preço de R$14. Então, 26.500 vezes 14 deu 372. É a receita bruta dessa empresa. Essa receita bruta, parte dela não é nossa, nem deveria entrar direito na nossa empresa. Que é o quê? As deduções relacionadas a imposto. Se eu escolhi ter uma empresa nesse país, e se eu não estou disposto a lutar, ir para as ruas e mudar as leis para reduzir os impostos, eu tenho que pagar imposto. Então, essa empresa vendeu 372 mil e tem lá a sua dedução de impostos de vendas de R$33 mil. Eu também, para eu conseguir esse volume de vendas, a empresa pode determinar que está pagando comissões para os vendedores, comissões para terceiros, estão indicando, né, essa empresa. Ela gastou ali R$7.400 com comissões. Então, no total, ela está tendo uma dedução de R$40.900. Receita bruta menos as deduções me dá a receita líquida, R$331 mil, que corresponde a 89% da receita bruta. Pronto. Esse é o dinheiro que é da empresa. Efetivamente é da empresa. 89% do total que foi vendido. Só que para eles conseguirem produzir esses itens que eles estão vendendo, eles têm o custo dessa mercadoria que foi vendida. E esse custo é o mesmo valor que foi vendido, nesse exemplo, então os mesmos 26.570, vezes o custo unitário. Nesse exemplo aqui, eu reduzi o custo, né? Coloquei um custo de R$5. Então, para produzir esses 26 mil, eles gastaram 132.800, 36% do total da receita. Ou seja, o lucro bruto, o tal daquela relação entre custo e receita que eu mostrei, o giro do negócio dessa empresa, quanto mais eles giram, cada vez que eles giram o negócio, eles têm 53% de lucro, R$198 mil. Então, cada vez que gira, rende R$198 mil, 53%, tá bom? Por isso que não existe lucro de mais de 100%, pessoal. Ninguém lucra 300%. Porque você trava o número aqui na receita. E aí você vai chegando no lucro. É o quanto que sobra da receita, que é o importante. Esse lucro bruto, eles ainda têm uma estrutura para manter. Exemplos de despesa.
Então, despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com terceiros, despesas financeiras, manutenção de equipamento. Para manter a estrutura que gera esse negócio, eles gastam lá 160 mil, 43% do percentual da receita. E sobra no final 10%, 38.223. Então essa empresa está trabalhando, está vendendo lá quase 30 mil itens e está sobrando 38 mil reais no mês. Tá certo? Tranquilo? Tranquila a visão? Mais pessoal aí do fundo? Beleza. Se eu entender essa engrenagem, como que essa empresa está funcionando, eu posso atuar nas alavancas dessa empresa. Por exemplo, vamos dizer que eles vão crescer, a empresa tem uma atuação comercial maior e eles cresçam em 5% o número de itens vendidos. Faz uma atuação de marketing, uma campanha com os vendedores e eles conseguem crescer 5% as vendas. 5% não é um número tão cabuloso assim, né? Não tem nada de muito grande, tão difícil. Se eles crescerem a quantidade em 5%, a receita líquida vai crescer os mesmos 5%, porque eu mantive as deduções, eu mantive o custo vai crescer 5%, porque eu também aumentei a quantidade, e o meu lucro bruto vai crescer 5%. Mas olha o impacto no lucro líquido. Porque eu cresci 5% as minhas vendas, o meu lucro cresceu 26%. Por que isso acontece? Porque agora aquela rodinha está girando, dando um saldo cada vez maior. Só que a minha estrutura se manteve. Ou seja, eu estou ganhando em escala. Então eu aumentei 5% a minha quantidade de itens e eu estou colocando 26% a mais na minha empresa. Tá certo? Vamos mexer um pouco mais. Vamos dizer que essa campanha comercial foi incrível, matadora, e eles conseguiram crescer 5% no preço de venda. Vender mais a um preço melhor. Com isso, a receita cresce 10, receita líquida cresce 10,3 e o custo é o mesmo, porque quantidade é a mesma do exemplo anterior. Continua crescendo só 5, só que agora eu estou vendendo mais caro. Então, meu lucro bruto cresce 13,8 e o lucro da operação cresceu 71%, com 2 ações. Mas essa empresa é muito eficiente, eles estão querendo trabalhar mais. Então, agora eu olho lá para o pessoal da operação e falo, gente, há oportunidade para a gente economizar no custo. Ao invés de a gente gastar R$5, vão gastar 5% a menos. Gastando menos, 5%. Eu vou crescer, eu ainda vou gastar menos em termos de custo, porque eu estou economizando no valor, mas eu estou vendendo mais, né? Então, o valor financeiro que eu estou pagando, ele ainda diminui pouco. Mas o meu lucro final vai lá para 89,7. Porque eu atuei em 2 alavancas para cima e uma alavanca para baixo. Potencializei o meu lucro em 89%. Dá para fazer mais. Se essa empresa virar lá para a estrutura administrativa e falar, gente, a gente consegue reduzir o nosso desperdício, melhorar a nossa eficiência, vão reduzir 5% as nossas despesas? Quando eu reduzo 5% as despesas, o lucro dessa empresa cresce para 110,6%. Dobra o lucro dessa empresa. Agora, eles estão, antes era 38, agora eles estão tendo 80 mil reais de lucro. É pegadinha? Por mais que está desenhado desse jeito, mas não é pirâmide, tá, gente? Não é pirâmide. É entender as alavancas do seu negócio e atuar de maneira incisiva com foco. Crescer 5% as vendas não é um grande desafio. Determinados setores, sim, né? Porque nós estamos falando de volumes muito altos, mas não é um grande desafio.
Mas quando eu cresço 5% das minhas vendas, nós vimos que logo no início já cresce meu lucro para 26%. Se eu atuo conjuntamente, dobrou o lucro da operação, dobrou o resultado dessa empresa, com foco. Aqui não tem pessoal andando para um lado para o outro, tentando resolver, iniciativa dessa empresa, ninguém sabe o que está acontecendo, está todo mundo batendo cabeça ali no meio, cada um correndo atrás do seu resultado. Não. Coordenado, para gerar o resultado que a empresa precisa. Quem aqui não quer dobrar o volume de lucro da sua empresa? Quem não quer? Todo mundo, né? Tem uns que talvez a empresa está dando prejuízo. Então, se dobrar, vai piorar mais ainda. A gente precisa saber o lucro. Mas não quer dobrar o tanto de dinheiro que sobe na sua conta? Atuando nas alavancas certas. Faz sentido? Não é legal? Para isso eu preciso ter o número, eu preciso ter o controle. Eu preciso colocar isso aqui, posicionar isso direitinho, para eu passar a ter essa informação, né? Nos treinamentos que a gente ministra, a gente vai mostrando justamente isso. Como ter esse controle, como montar essa árvore, como a gente saber exatamente esse número. Grande parte desses números já estão nos relatórios que a contabilidade, que a Previsa manda para vocês, né? A gente tem que encontrar isso ali. Certinho? Entender esse número ali. Perfeito, pessoal? Queria mostrar mais outras análises interessantes. Para a gente ter uma melhor relação com o lucro, é importante a gente buscar as oportunidades que estão escondidas. Oportunidades que a gente, no primeiro momento, não está percebendo, não está olhando e que o nosso negócio pode nos gerar. Quando eu mostrei essa árvore de desdobramento financeiro, já ficou mais claro algumas dessas oportunidades. O impacto do crescimento da receita, o impacto da redução do custo, que potencializa muito o meu lucro, o tanto que a despesa já tem um impacto menor, porque na verdade ele é uma estrutura mais fixa, mas há oportunidades ainda escondidas nas nossas empresas, que eu gostaria de mostrar 2 exemplos aqui, certo? Olha só essa tabela. Essa tabela aqui, ela mostra o volume de vendas de uma empresa em 2017 e o volume de vendas dessa empresa em 2018. Eu criei esse exemplo aqui porque a gente fechou 2018 agora, está começando 2019. Então, pegamos lá, quanto que essa empresa vendeu em 2018, quanto que ela vendeu em 2017. Quanto que foi o valor de custo que essa empresa pagou em 2018 e 2017. Certo? E quanto que foi o volume de vendas e de custos por linhas de produto. Então lá, ó, o produto A dessa empresa, eles venderam 4.500 no ano passado e está vendendo 6.000, e venderam 6.000 em 2018. Cada uma das linhas de produtos. Quando eu coloco linhas de produtos aqui, é porque há empresas que vendem milhares de itens, né? De lojas e tudo. Então, a gente agrupa esses itens nas linhas de produtos. Então, eu dei o exemplo lá da loja que vende moda feminina, né? Então, lá eles vendem calças, vestidos, camisetas, sapatos. Dentro da categoria camiseta, camisas tem milhões de modelos. Mas tudo, no final, é camiseta, né? Tá tranquilo esse número aqui? Quanto que vendeu? Quanto que gastou? Vocês hoje, lá na empresa de vocês, têm condições de ter este número? Tem? Quanto que eu estou pagando? Aqui eu estou falando de custo, tá, gente? Custo direto. E quanto que eu estou vendendo? Tranquilo? Beleza? Perfeito. É por isso que queremos buscar aqui um exemplo bem prático. Eu falei ali com o Renato de colocar um desafio de qual é o exemplo que eu posso dar que a pessoa vai chegar agora à tarde e vai aplicar na empresa dela. É isso que eu quero, esse é o desafio, certo? Então, número tranquilo, por linhas de produtos, o quanto que eu vendi cada um. Se você hoje não tem facilidade de chegar agora à tarde e ter esse número na sua empresa,
precisa voltar lá no passar a ter a disciplina no controle desse número, certo? Com base nessa tabela super direta, a gente pode fazer algumas contas. Primeiro, qual é a participação das vendas no ano? Então eu pego lá os 6 mil, divido pelo total, 34 mil, e vejo quanto que cada linha corresponde à sua participação nas vendas. Eu vejo aqui que o produto B é o melhor produto dessa empresa, porque o que eu vendo dele corresponde a 26% do meu volume total de vendas, certo? É o carro-chefe dessa empresa, é o produto B. A gente acha esse carro-chefe tranquilamente nas nossas empresas, né? É o principal produto, é o que todo mundo procura, é o que a gente geralmente mais oferece. Com base nessa tabela, eu posso fazer também qual que foi a variação do crescimento de vendas. É só eu comparar o quanto que eu vendi do ano 2017 pelo tanto que eu vendi em 2018 e ver qual foi o percentual desse crescimento. Então, antes eu vendia 4.500, passei a vender 6, então eu cresci 33%. E aqui a gente vê que o produto F é o produto que mais cresceu ao longo de um ano para o outro. Cresceu 34% as vendas. Tá ok? Tranquilo? E se eu tenho a informação de custo, eu posso calcular qual é a minha margem direta nesse produto. Então, se eu vendi 6 mil e para vender 6 mil eu gastei 5.100, eu estou tendo uma margem de 15%. Ok? E aí eu observo que o produto D é o produto que tem melhor margem. 3 contas simples, diretas, eu consigo saber qual é a participação dos produtos no meu leque de vendas, qual é o produto carro-chefe, qual é a variação desse crescimento ao longo do ano, qual é o produto que está performando melhor em termos de crescimento e qual é o produto que nos dá maior margem, maior lucro direto. Perfeito? Vamos pegar essa tabelinha e vou montar um gráfico. Aqui, eu tenho qual é a participação das vendas no eixo X e qual é o crescimento das vendas no eixo Y. E eu vou montar esse gráfico de bolha em que o tamanho da bolinha é o tanto de margem que esse produto está me dando. Por exemplo, o produto A, eles cresceram lá 17%, correspondem a 17% do volume de vendas, e o produto A cresceu mais do que 30%. E ele é um bom produto que ele me dá 15% de margem. Esse é um produto estrela nessa empresa, porque ele tem uma participação significativa nas vendas, mais do que 15%. Ele é um produto que está crescendo muito, de um ano para outro ele cresceu mais do que 30%, e ele me dá uma margem boa, uma margem de 15%. Ok? Compreendeu o sentido do gráfico? Olha só esses outros 2 produtos, o produto B e o produto C. O produto B é o carro-chefe, eu vendo mais do que 25% todo mês. Mas esses 2 produtos já estão mais estáveis. O produto B cresceu menos de 10% de um ano para o outro. É aquele produto que o mercado já conhece, é aquele nosso arroz com feijão que a gente está sempre vendendo, ele é o nosso principal produto, mas eu também não consigo expandir muito no mercado. Geralmente esse produto, por mais que o exemplo do B tenha uma margem boa, geralmente esse produto é o que tem uma margem menor, porque como eu vendo muito para eu conquistar cada vez mais mercado, eu fui reduzindo essa margem, certo? São aqueles produtos mais estáveis dentro de uma organização. Agora, olha os produtos que estão aqui nesse quadrante aqui, O produto D, E, F e G. O produto A, que eu falei que é o produto estrela, né? Eu preciso investir cada vez mais nele, porque ele está vindo num crescente muito grande e ele já representa muito do meu resultado. Agora, o produto B e C, eu só não posso errar, né? Eu já vendo tanto, é só não errar que ele já está ali na pegada estável. Agora, olha esses produtos aqui, O que eu preciso fazer com esses produtos, com essas linhas de produtos?
O melhor produto que tem ali é qual que vocês acham? D ou F? O D é um dos melhores produtos que tem ali. Porque olha só, ele tem a maior margem, 20%, só que ele ainda não cresceu muito, né? Ele está ali, ó, corresponde a menos de 5% das vendas. Mas ele é um produto que está crescendo pra caramba nessa empresa. Ele está lá, ó, crescendo quase 30% ao ano. Provavelmente isso é um produto novo, que eu ainda não consigo ter um volume de vendas significativo, mas ele é um produto em plena ascensão. E que bom que ele está em plena ascensão, porque a margem dele é boa. Cada vez que eu vender esse produto, 20% fica para mim. Se ele é um produto que está crescendo muito, as pessoas estão comprando cada vez mais, hoje o D corresponde pouco. Mas ao longo do tempo ele vai crescendo na sua participação de vendas. Que bom! Ao longo do tempo, quanto mais esse produto D crescer, mais lucrativo o meu negócio vai ser. Agora olha o produto F. O produto F é um produto que ele já tem uma participação de vendas, por menor que seja, mas já está quase chegando a 15%. Ele é um produto que ele está crescendo muito, cresce quase 35% ao ano, mas ele só tem a margem de 1%. Vale a pena eu investir nesse produto? Talvez não. Por mais que as pessoas estejam comprando muito, de um ano para o outro cresceu o número de pessoas, mas a margem é pequena. Só se tiver uma decisão estratégica relacionada a outras diretrizes da empresa que vale a pena eu continuar nesse produto. Ou seja, é para conquistar um mercado novo, e aí esse mercado, para aquela linha de produto, eu tenho mais concorrentes, então a margem realmente é menor, mas ali o volume eu vou conseguir mais. Aí vale a pena. Mas o melhor, friamente falando, o melhor produto é o D. Se eu tiver que escolher qual produto vai ganhar maior investimento em divulgação e marketing, é o D, com certeza. Agora olha esses outros dois, coitados. O produto H e o produto I. São produtos que têm pouquíssima participação nas vendas, são produtos que estão crescendo muito pouco, olha lá, o I está crescendo menos de 5%, tem menos de 5% nas vendas e a margem dele é de 1%. Para que eu vou continuar com esse produto, gente? Ele não corresponde nada no nosso volume de vendas, a quantidade em que eu vendo dele é pouca, ele não está crescendo, as vendas dele não estão crescendo, ele me dá 1% de margem. O que eu preciso fazer com esse produto? Tirá-lo da prateleira o mais rápido possível. Não adianta eu ficar investindo nele. Só que aí esse é o produto que a mamãe gosta, foi esse produto que o papai montou a empresa, lá na época eu tenho sentimento, emoções, toda a vida a gente fez isso, por que a gente vai deixar de fazer? Aí misturam as coisas, como eu não tenho clareza nos números, continua esse produto que o mercado não quer, o mercado não está demandando e ele não me dá lucro, então eu tenho que tirar fora. Essa clareza de ação direcionada para o lucro é importante a gente ter. Ferramentas que vão nos dar informações sobre qual é a melhor decisão que eu preciso tomar. É isso que nós precisamos. Ao invés de sair atacando para um lado para o outro, sem saber, desesperado, batendo cabeça, a gente ter o mapa, o direcionamento certinho. Com base, vocês viram, naquela tabelinha muito simples. 2 informações, custo e vendas de um ano para o outro. A gente consegue ter uma clareza de como a nossa empresa está funcionando em termos de mix de produto. Legal ou não é? Falei com o Renato que eu coloquei esse desafio, que eu gostaria de mostrar um exemplo que vocês pudessem aplicar agora de tarde na empresa de vocês. Eu vou mandar para vocês essa planilha, uma planilha para você colocar lá o nome do seu produto, colocar os seus valores e ela já vai gerar automaticamente esse gráfico. Para você fazer uma análise inicial
sobre como que está o seu mix de produtos. Quem são os seus produtos estrelas, quais são os carros-chefes, quais são aqueles que você ainda vai ter que analisar a situação e qual aquele que você já pode deixar de fazer. Perfeito? Então, para vocês que vieram hoje aqui, a gente vai mandar a planilha para vocês logo agora na hora do almoço, no início da tarde. Perfeito? Valeu a pena, né? Tudo bom. Queria mostrar um outro tipo de análise também muito interessante, que ajuda o empresário a direcionar suas ações, a tomar decisões de forma consistente. Isso aqui é uma outra maneira da gente acompanhar o resultado da empresa. Lá eu mostrei as vendas e o custo, quanto que eu estou tendo de margem, por linha de produto. Agora aqui eu já estou adicionando uma outra informação, que são os vendedores. Quanto cada um dos meus vendedores, os vendedores dessa empresa, estão tendo de resultado. Aqui eu tenho as linhas de produtos, é um exemplo de uma indústria de chocolate, então tem chocolate básico, chocolate premium, cada uma das linhas de produtos, e quanto que cada um dos vendedores teve de resultado em cada uma das linhas. Isso aqui é importante. Eu começo a ter um controle matricial das minhas receitas. Saber exatamente quanto cada um está vendendo. Muitas vezes na empresa, a gente sabe quanto que o vendedor vende, porque afinal de contas eu preciso da comissão, eu tenho lá a campanha de bonificação, eu olho o desempenho do vendedor como um todo. Mas eu não cruzo essa informação com as linhas de produtos. Então eu não sei quanto cada um está vendendo em cada coisa. Eu sei que o fulano está rachando de vender. Mas quanto? O quê? Como? Muitas vezes eu não sei. Quando você coloca nessa visão, você já direciona o seu olhar por vendedor, mas também por produto. Aqui eu estou mostrando a tabelinha de realizado das vendas. Na empresa de vocês hoje, vocês conseguem ter essa informação? Quanto cada um está vendendo? Visualizar ela de forma matricial? Eu posso comparar esse resultado com as metas. Definir meta por vendedor, por produto. Fundamental. Eu só posso começar um ano tranquilo, sabendo qual é o resultado que a gente vai correr atrás, se no mínimo cada vendedor souber o quanto que ele vai ter que vender em cada produto. Importante isso. Meta, desafio orientado. Se eu comparar o quadro de metas com o quadro de realizado, eu posso montar essa matriz de performance. Quanto que cada vendedor está performando em relação à sua meta. Vou aumentar aqui para ficar melhor, né? Então, por exemplo, o Arnaldo bateu a meta da linha básica, não bateu a linha premium, quase chegou na linha fitness e na gourmet e bateu o resultado da linha smart. Quando eu olho um resultado desse, um controle desse, aqui eu estou falando que o Arnaldo vendeu 21% acima do que estava proposto. Quando eu mostro isso, de cara já aparecem dois problemas que estão acontecendo nessa empresa. O que vocês acham? Qual é o problema que está acontecendo nessa empresa aqui, pessoal? Eu tenho o Daniel, que não está performando bem em nenhuma das linhas. Esse é um vendedor terrível, ele não está vendendo muito bem, a linha dele está toda vermelhinha. E o que mais? A linha premium também está performando mal. Tem algum problema com essa linha de produto que as pessoas não estão querendo ela não. O Daniel é ruim com todo mundo. Nada que põe na mão dele ele consegue vender. Mas, na empresa, nós estamos tendo um problema na linha Choco Premium. E aí não adianta eu colocar a culpa no vendedor, não adianta eu falar que ele está sendo incompetente. Não. Talvez o produto que a gente está oferecendo o mercado não quer, talvez o preço que nós estamos oferecendo o mercado não aceita, talvez a nossa divulgação não está boa. Eu tenho um problema consistente em toda a linha Choco Premium. E sim, eu preciso chamar o Daniel para uma conversa séria. Daniel, você quer ser um vendedor na vida? Você não está sendo um bom vendedor, não. Você quer ser? Quero. Quais capacitações nós, como empresa, podemos oferecer para você desenvolver a sua técnica? Quer? Quero. Então, vamos desenhar um plano de desenvolvimento e capacitação para o Daniel, para a gente acompanhar o resultado do Daniel? Beleza.
Então, de cara, essa empresa já tem umas duas linhas de ações para ela seguir. Mas eu posso abrir mais. Se eu pegar, vocês já viram que eu falei que só o faturamento não serve, né, pessoal? Eu tenho que abrir mais esse número. Vou abrir mais esse número. Se eu dividir ele em quantidade e preço e avaliar a performance de cada um em quantidade e preço, Daniel continua sendo ruim. Mas o Daniel em preço, quando o Daniel consegue vender, ele cumpre o preço. A linha Chocoprêmio continua ruim. Mas olha uma coisa que está escondida aqui, pessoal. Olha o Arnaldo. O Arnaldo vende muito. 78% acima, 121, 113. O Arnaldo vende muito. Só que ele vende barato. Então há uma oportunidade aí que está escondida, que muitas vezes a gente não vê. E o que a empresa está fazendo? Está dando viagem para o Arnaldo, está chamando o Arnaldo lá na frente, estão comemorando. A gente está elogiando o Arnaldo para tudo quanto é lado. O Arnaldo é o melhor, é referência. Só que ele está comprometendo o nosso resultado. Por quê? O que acontece com o Arnaldo? Provavelmente ele não tem muito bem a técnica de vender preço, mostrar o valor e ele fica preso ao preço. Talvez uma insegurança. Qualquer negocinho o cliente ele joga o preço para baixo. O Arnaldo pode ser um vendedor muito antigo, com a sua carteira de clientes estabelecidas, e aí os clientes já sabem a jogadinha que eles podem fazer com o Arnaldo, porque ele está ali há muitos anos vendendo, e aí o Arnaldo cede, porque afinal de contas, a quantidade o Arnaldo está garantindo. E o empresário lá em cima, que só está olhando vendas, o Arnaldo tá bom demais. Deixa eu chamar o Daniel aqui, dá uma bronca no Daniel, porque o Daniel ele é terrível. O Arnaldo, eu vou virar para o Daniel e falar assim, vai lá aprender com o Arnaldo. É ou não é? Porque está escondido. E isso impacta o nosso lucro lá no final. O exemplo que eu mostrei lá do foco nas vendas é o do Arnaldo. Está comprometendo. Beleza? Então olha como a gente avaliar os resultados com mais detalhe direciona as nossas ações. Então, para a gente ter uma melhor relação com o lucro, eu preciso, primeiro, entender que o lucro é meu amigo. Ele me permite viver experiências pessoais boas, agradáveis, cuidar da minha família, oportunidade para a minha equipe. É bom ter lucro, é bom ter dinheiro, óbvio. Eu preciso conhecer, então, esse meu amigo. Quanto que é que eu estou tendo de lucro? Entender como o meu negócio gira. Eu me dispus a ter uma empresa ou a trabalhar em uma empresa. Qual é o meu papel aqui nessa organização? Como é que essa organização está girando? Eu preciso conhecer esse meu resultado para poder atuar nas alavancas do negócio, compreender essas alavancas. Se eu mexer aqui, se eu mexer nas vendas, se eu mexer no custo, como que eu posso simular isso? E depois, atuar nessas engrenagens. Procurar essas oportunidades escondidas. Quando eu olho o extrato da minha conta no banco, eu sempre vou achar que tem menos dinheiro do que eu quero. É ou não é? Ninguém fala, não, parabéns. Não, sempre quer um pouquinho mais. Só que isso não é suficiente, isso nos deixa agoniado, isso faz a gente trabalhar igual um condenado, isso faz a gente desconfiar do outro que está tendo resultado, isso faz a gente comprometer a qualidade do nosso produto, isso faz a gente dormir mal, isso faz a gente arrumar confusão. Quando eu compreendo como minha empresa funciona, as alavancas que trazem o resultado, e eu atuo diretamente naquilo que vai me dar o que eu quero de lucro, eu vivo melhor. Eu vivo feliz. As coisas hoje podem não estar bem, mas eu estou agindo de forma direcionada. E é isso que eu quero. É ou não é? E aí no final, para você ter uma boa relação com o seu lucro, o que você precisa fazer? Dividir o seu lucro. Compartilhar entre todos. Não é avareza, não é só para você, não é só ambição. É todos. A onda do lucro impacta todos.
Então sim, viva as experiências que o seu negócio lhe permite viver, cuide de quem você ama, as pessoas que estão próximas, olhe para a sua equipe que está lá todo dia trabalhando para ajudar você a ter esse resultado, capacite eles, desenvolva eles, reconheça o trabalho deles e distribua parte do seu lucro para gerar um impacto social. Empresa sustentável, empresa rentável, empresa que faz realmente diferença na vida, no meio das pessoas que estão ao seu redor. Distribuir o lucro é bom. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Perfeito, perfeito. Eu comentei aqui algumas dessas análises, alguns desses modelos de entendimento e compreensão sobre como a empresa funciona, e algumas dessas técnicas a gente vai detalhar mais aqui na Academia de Negócios da Previsa, num treinamento imersivo, um dia inteiro falando sobre lucro, sobre negócios, sobre controle financeiro, que a gente vai mostrar como ter esse controle, como analisar essas alavancas, como funcionar. O Renato vai falar ali sobre a programação da Academia de Negócios como um todo, mas eu gostaria de deixar o destaque para esse treinamento, Finanças na Palma da Mão, que a gente vai ministrar ele aqui no dia 25 de abril, que é uma maneira de ajudar vocês, empresários, ou quem trabalha no setor financeiro, tá? Se você trabalha lá no setor financeiro da empresa, é importante. Se o seu funcionário está precisando de uma capacitação direcionada para ajudar você nessas análises, esse treinamento vai ser muito interessante. Nós vamos mostrar como ter esse controle e outros exemplos de análise. Aqui eu trouxe 2 exemplos e um a gente vai até mandar para vocês fazer hoje. E depois eu queria ouvir de vocês, tá? Um feedback de Heori. Levei a planilha lá, apliquei, deu super certo, foi muito bom, clareou, tomei decisões melhores. E a gente está aqui sempre à disposição, porque o nosso papel nesse projeto da academia é ser realmente um parceiro efetivo no crescimento do negócio de vocês, das empresas de vocês. Esse é o cerne desse nosso projeto. Ok? Então, gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado por terem participado, por terem ouvido. A gente está gravando essa palestra e nós estamos disponibilizando no nosso canal no YouTube. Se você quiser conhecer o canal no YouTube da Previsa, a gente vai colocar essa palestra, mas também eu tenho um canal Gestão para Todos, que a gente vai divulgar e vai compartilhar. Lá tem muito material também, não só sobre assuntos de finanças, mas sobre gestão em geral. Então, gostaria que vocês depois acompanhassem, seguissem. A gente vai mandar o link depois certinho, né, Renato? Então tá jóia, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu.